com as orações? Amém, amém. Shalom, shalom a todos. Vamos estar orando, que a nossa nação está precisando e quase justiça, né? Como a irmã falou, a injustiça social que existe no nosso país. E é como fala os desgovernos mesmo, só o Senhor para ter misericórdia. Pai amado, Pai santo, entramos em tuas presenças. Pai, em primeiro lugar, queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, Pai. Estamos aqui unidos e reunidos no teu nome. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que sai de nós que não te agrada, Pai, toda interferência. Mas estamos aqui rogando, hein? Esse momento é momento de oração, momento de intercessão, momento de buscar em ti, Pai. Força, sabedoria, buscar de ti entendimento e também, Senhor, buscar de ti, Senhor, para que tu entra, Pai, com a tua justiça. Tu conheces, Senhor, os nossos governantes, o que vai no coração e o que eles veem, Senhor, é para prejudicar o povo, os pequenos, porque os grandes, eles estão revestidos, mas nós pequenos não. E nós vamos ser muito, Senhor, prejudicados com as decisões erradas, com as ambições, e nós queremos pedir-nos a Ti, que nos ajude, nos auxilie, que entre na nossa causa, Pai, porque Tu és aquele, Senhor, que luta por nós. Tu és o nosso Iates Ebaote, aquele que está na frente da batalha, o qual confiamos, colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos governantes. Cuida, Senhor, do Teu povo, Pai, principalmente aqui no Brasil, para que, Senhor, aquilo que eles assim, determinam, aquilo que eles anseiam fazer para, Senhor, aleluia, prejudicar, Pai, os pequenos, teus pequenos, não venha, Senhor, concluir, não venha dar certo. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, neste momento, Pai, entregando a nossa nação, os nossos governantes, os nossos irmãos, nos ajuda também, Senhor, nos momentos de decisões, porque precisamos tomar decisões. Mas, Senhor, o coração do homem é somente que Tu somente conhece, e nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua interferência. Intercede por nós, Senhor, intercede por nós. Eu entrego diante de Ti e Te agradeço, Pai, no nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais um estudo. Abençoa, Senhor, a mente dos nossos governantes, Pai, para que eles recuem e não façam nada para nos prejudicar, Pai. Abençoe também a vida de cada um que está aqui. Abençoe o Rabino, que seja o Seu Santo Espírito falando através da boca dele, Pai. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Irmão Eurico, consegue fazer uma oração? Não, eu vou fazer uma oração. Opa. Oi, eu já estava orando com o microfone desligado. Pode fazer, irmão, fica à vontade. Amém. Querido Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida nesta noite, que a Tua mão esteja estendida sobre nós, sobre todas as pessoas que vão ouvir e participar do estudo, e também daqueles que, porventura, meu Deus, não tiveram condições. Abençoa Teus filhos, papai. Senhor, lá em Isaías 13, meu pai, eu não lembro o versículo, o Senhor fala que vai, meu Deus, colocar a Tua mão sobre o homem perverso, sobre os arrogantes, sobre as autoridades que acham que são deuses. Pai, em nome de Yeshua, que esses malvados e perversos, meu Pai, sejam freados por Ti, e que o Senhor ajude nossa nação, Pai, a superar todas essas crises e sair vencedora. Senhor, sabemos que o mundo está gemendo, sabemos que o mundo está passando por momentos
como a da parturiente, e que não tenha o que fazer, Pai. Antes que o seu grande dia e terrível dia venha, a tua palavra tem advertido, meu Pai, que serão dias difíceis e dias trabalhosos. Eu peço que o Senhor, Pai, proteja os teus filhos, dá sabedoria, dá entendimento, dá condições, meu Pai, para que a gente possa, meu Deus, estar preparado para todas as coisas que o Senhor já tem profetizado, que hão de acontecer, Pai. Senhor, em nome de Yeshua, abençoa o nosso estudo, abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Amém. Eu mandei para os irmãos um banner do estudo de hoje com a foto de uma videira. E ali tinha, nessa videira, tinha uns ramos com uns cachos de uva muito bonito, e do lado uns ramos secos. É muita coisa, é muito comum, né? Numa parreira, quando você olha, ter alguns ramos secos. E Yeshua, ele se apresenta a nós como uma videira. E no capítulo 15 de João, ele vai descrever a questão dessa videira. Ele vai descrever os ramos, os bons ramos que dão bons frutos, os ramos secos, e como nós, como servos do Deus bendito, devemos agir, né? Eu vou pedir licença aos irmãos, vou fazer uma pequena leitura para que a gente possa entender. É João capítulo 15, versículo 1 em diante. E eu dividi em 4 tópicos. O primeiro tópico vai de João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. O segundo tópico vai do capítulo 9 ao 17. Né? O terceiro tópico vai do versículo 18 ao 25. E o quarto e último do 26 a 27. O primeiro é a videira e os ramos. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quando ele cita que ele é a videira verdadeira, é porque existe a falsa. Como existe o trigo verdadeiro, existe o joio. Então, nesse mundo sempre haverá o falso. E como é que nós vamos distinguir qual é o verdadeiro e qual o falso? Todos os ramos que não dão uvas devem ser cortados, mesmo que ele esteja ligado à videira. O que significa isso? Dentro de um grupo religioso, de uma congregação, nós temos o Messias, Yeshua, que é a videira. E ali tem os ramos. E esses ramos, tem os bons ramos, que vão gerar frutos bons, e tem ramos que não vão gerar nada. E esses ramos que não vão gerar nada, eles vão secar. E essa secagem vai atrapalhar o desenvolvimento dos bons. Então aqui Yeshua nos orienta que a gente tem que cortar esses ramos secos, lançá-los para queimar, porque ele não serve para nada. Porém, o ramo que gera frutos, o bom ramo, ele pega da videira, né, a essência da vida. Ele suga da videira. Porém, para que os frutos melhorem a sua qualidade e produzam mais, tem que haver a poda. Até o bom ramo tem que haver a poda. O que é a poda? A poda são as dificuldades que o servo do Deus bendito, nós, assim podemos nos intitular, devemos passar na nossa vida. A poda são as provações, são as lutas. Yeshua, ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende uma boa alma. Eu venci, e vocês vão vencer. Então, as lutas que nós temos constantemente, elas têm uma característica importante. Elas nos moldam e ela faz com que a gente melhore a nossa produtividade espiritual. Porém, se você não está produzindo espiritualmente, você é um ramo seco.
Se você é um ramo seco, você tem que ser o quê? Cortado. Porém, você diz assim, mas eu não tenho como produzir. Eu trabalho, eu estudo, minha vida é uma loucura. Muito mal eu consigo descansar no sábado. Aqueles que assim o fazem. Porém, as pessoas precisam ver qual o dom e a que ele foi chamado. Uns foram chamados para estar à frente pregando. Outros foram chamados para estar intercedendo e orando para que esse que está à frente tenha condições, tenha força para avançar. Outros foram chamados para financiar a obra de Deus. Outros foram chamados para socorrer os necessitados. Então, cada pessoa tem um plano e um projeto na obra de Deus. A obra de Deus não é só de pregadores, não é só de músicos, não é só de diáconos, não é só de membros. A obra de Deus é um corpo. E todo corpo tem que ser perfeito, como o corpo humano. Existe uma história, né? Uma ilustração, para melhor dizer, que os órgãos humanos começaram a discutir quem seria o rei. O cérebro falou, vocês estão perdendo o tempo de vocês. É óbvio que o rei sou eu. Eu sou o cérebro. Se eu não mandar as ordens, vocês não funcionam. O coração respondeu, cérebro, o rei sou eu, não é você. Como assim? Se eu não mandar o sangue para o seu cérebro, não vai funcionar. Aí o estômago disse, meu amigo, vocês estão equivocados. Eu devo ser o rei. Porque se eu não gerar no estômago, com os alimentos, o sangue, o coração não vai ter sangue para mandar para o cérebro. O cérebro não vai ter energia para gerar nada. Aí o intestino disse, vocês estão todos equivocados. O rei tem que ser eu. Porque se eu travar, nenhum de vocês funciona. O que significa isso? Nós achamos que, porque nós temos uma capacidade diferenciada, nós somos diferentes. Nós achamos, porque talvez tenhamos um dom na música, nós somos melhores. Ou porque eu tenho um dom de tocar, eu sou melhor. Ou tenho um dom de pregar, eu sou melhor. No reino de Deus, cada um é especial. Até aquele que fica calado. É um projeto de Deus na vida das pessoas. Então, quando Yeshua nos mostra como deve ser, então ele vem dizendo o seguinte, que aquele galho que está dando fruto, ele vai ser podado, ele deve ser limpado, para que as uvas cada vez produzam mais, né? E ele continua no versículo 4, continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Mesmo que você seja um galho que está produzindo muita uva, um galho que está produzindo um fruto espetacular, mas se não estiver ligado à videira, vai morrer. Se nós podemos ter toda a capacidade do mundo, mas se não estivermos ligados em Mashiach, em Cristo, nós vamos morrer. Não tem como ser diferente. Não dá para ser diferente. Já o galho seco, ele é o primeiro que se avista. Quando você olha, você detecta. Inclusive, depois você vê lá o banner, de longe você vê a uva e o galho seco. E o agricultor, que é Deus, o que ele faz? Ele vai lá e corta. Hoje uma pessoa mandou uma mensagem perguntando de uma outra pessoa e eu não me recordo dessa pessoa. Ele falou, fulano de tal, não me lembro desse nome. Eu falei, já passou tanta gente por aqui. No meu WhatsApp tem 440 pessoas, eu não me recordo. Porque muitas pessoas passam aqui para dar uma olhada.
Outros ficam um tempo. E outros vão embora, porque não era o que ele queria. Ou talvez não fosse o tempo que Deus queria que ele estivesse conosco. Todos nós e cada um de nós tem um tempo. Nós temos pessoas aqui que estão há 12 anos nessa jornada com a gente. Outros estão há 7 anos, outros estão há 8. O irmão Eurico mesmo. Ele teve uma temporada, depois ele sumiu. Só que quando ele voltou melhor. Ele voltou produzindo mais. Então, a irmã Maria está tempo com a gente. Né? O Danilo, o Tião e os demais que estão há mais tempo. Cada um, Deus está habilitando e preparando vocês para a grande obra que Deus tem. E o que acontece? Nós percebemos, né, que para que possamos permanecer ligados na videira, no versículo 9 a 17, ele diz assim: permaneçam no meu amor, e eu permanecerei em vós. Porque eu me permaneço no amor do Pai. A minha união com meu Pai gera os méritos. E se você estiver unido comigo, vocês vão ter méritos também. Né? No verso 10, exorta a obediência aos mandamentos como um dos princípios desse amor. O Evangelho de João é o que mais Jesus falou dos mandamentos. Em mais de 14 ocasiões, ele fala dos mandamentos. E quando nós falamos dos mandamentos, nós não estamos falando apenas de Shabat. Nós estamos falando na integralidade de todos eles, a importância de todos eles. Porque esses mandamentos, aos quais o Senhor nos trouxe, nos fortalece para que a seiva que vem do trono de Deus, através de Yeshua, chegue em nossa vida. Né? No verso 12, diz assim: ele traz a luz para que possamos enxergar como guardar esses mandamentos. Existe uma confusão mental das pessoas que elas acham, se forem legalistas, elas estão cumprindo a vontade de Deus. Elas acham que se elas forem radicais, elas estão cumprindo a lei de Deus. E não é assim. O cumprir os princípios de Deus é a mesma coisa que você amar fazer aquilo. Se a pessoa diz, eu não adultero porque eu não quero pecar contra Deus, ele já pecou. Não é por isso. Se você não adultera, é porque você ama a sua esposa, o seu esposo. E por esse amor, você não vai praticar um ato que vai trazer problemas para o seu relacionamento. Não, eu não roubo porque quem rouba vai para o inferno. Não, você não rouba porque isso não é ladrão. É diferente. Então as pessoas precisam entender que cumprir os mandamentos de Deus não é por medo da punição, mas é porque você tem caráter. Agora, quando o seu caráter é falho, aí não adianta, né? Não tem o que fazer. Outra coisa, quando nós amamos a Deus, esse amor reflete também no nosso semelhante. E eu amo o meu semelhante. E amar o meu semelhante também não é passar mão na cabeça. Se ele está indo por um caminho errado, nós temos que chamar a atenção dele e orientá-lo para que venha para o caminho certo. Isso é amor. A Bíblia fala que maldita a vara que vai no chão, porque essa não educa. Infelizmente, essa geração aqui, hoje você não pode nem falar com seus filhos. E corre riscos, porque os filhos estão matando seus pais. Porque perderam a relação do amor de Deus, perderam o amor aos princípios, perderam o amor aos mandamentos de Deus. E a maior prova do amor por Yeshua ter largado o seu lugar ao lado do Pai, vindo até nós, assumindo essa forma humana, sofrendo todo tipo de privação, de tentação, de sofrimento, dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E esse amor
É o que nós temos que aprender a amar a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de servir as pessoas. Hoje, eu até comentei com o irmão Danilo agora há pouco, um pouquinho antes eu comecei a passar mal. E até falei para ele, irmão Danilo, fica aí, qualquer coisa eu saio e você continua. Mas fiquei por 2 motivos. Um, por amor. Porque eu amo meu Deus. E não quero, de maneira alguma, que vocês venham, né, a perecer por falta de eu ensiná-los alguma coisa. E que eu venha a perecer por não ter recebido de vocês algum ensino. Porque eu tenho aprendido muito mais com vocês do que vocês comigo. Isso chama-se amor. No verso 14, Yeshua diz, vocês serão meus amigos se fazem o que eu ensinei. E se vocês me amam, guardam os mandamentos. No verso 15, vocês não são mais estranhos a mim. Vocês são meus amigos, pois tudo que eu tenho ensinado a vocês, eu escutei e aprendi com meu Pai. Então, é uma troca. Nós sermos chamados amigos de Deus. Nós somos amigos do Senhor, quando nós obedecemos e seguimos os seus princípios. No verso 16, ele vai dizer, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que tenham bons frutos, e que esses frutos sejam para a glória do Pai. Então, cada um de vocês foram escolhidos para dar fruto. Como eu falei no começo, a cada um tem um chamado. A cada um, Deus capacita para fazer alguma coisa. A obra de Deus está engatinhando, está se rastejando. Mas se vocês não existissem, se vocês não abençoassem a obra de Deus, ela não existiria. Nesse momento, nós estamos aqui falando com várias pessoas de várias partes do Brasil. Sabe por quê? Porque você nos ajudou a pagar essa internet. Essa luz que está brilhando aqui, vocês ajudaram a pagar essa energia. Isso chama-se amor. Porque nós nos unimos e cada um abriu mão de alguma coisa para levar este evangelho do reino às pessoas, para salvar essas pessoas. E a essência, no verso 17, é amarmos uns aos outros. Então, tudo aquilo que eu faço em prol das vidas é amor. Mas as pessoas não entendem isso. Porque vivemos nos dias tão difíceis, tão complexos, dias tão turbados, que nós não paramos para pensar. Seja bem-vindo, irmão Daniel. Tudo isso é amor. Quando alguém pede oração no grupo e nós oramos, isso chama-se amor. Quando alguém pede alguma coisa, precisando de alguma coisa, como já aconteceu, de a pessoa ligar desesperado à noite, num domingo à noite, não tinha onde recorrer, e a gente deu um jeito e resolveu o problema, isso chama-se amor. Porque nós estamos ligados à videira e nós estamos recebendo da videira esse amor. E nós queremos passar para você. Por isso que guardar os princípios da Torá é amor. Não é um peso. Se você sente um peso quando você guarda um dos princípios da lei de Deus, existe alguma coisa equivocada com você. Reflita. Eu sempre tenho falado do checklist. Faça aquele checklist. O que você está cumprindo, o porquê, e o que não está e o porquê. E trabalhe em cima daquilo. Para que você possa vencer a sua vida espiritual. Então é importante que você continue crescendo, tá? E prosperando, tá? Para que Deus possa crescer espiritualmente. Para que você possa
fazer as coisas de uma forma que as pessoas, quando olham para você, possam crescer. Que as pessoas possam olhar para você e possam sentir que alguma coisa está diferente na sua vida. E tudo isso vem gerado através do estudo da palavra. Então, como você deve fazer? Ao invés de você ficar aí, sabe, vendo vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, começa a sentir prazer na leitura. Hoje nós estamos estudando João 15. Leia, medite, reflita. E eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente para você entender esses princípios. No versículo 18 a 25, aí que vem o problema, né? No começo vem as coisas boas. Do 18 ao 25 ele diz: sereis odiados. Mas lembrem-se, eu fui odiado primeiro. E realmente, irmãos, tem pessoas que nos odeiam porque somos diferentes, porque caminhamos diferentemente, andamos diferente, e motivados por isso que as pessoas dizem que somos diferentes. E as pessoas nos odeiam. E Yeshua foi odiado, por quê? Porque ele não andava igual ao sistema dos fariseus. Hoje, a Hashem, ela é odiada porque nós não andamos conforme o sistema que foi implantado na Techuvá. Nós não replicamos as crenças judaizantes. Nós não replicamos a visão farisaica. Nós não colocamos nas pessoas um fardo que nem nós carregamos. Nós preferimos trabalhar na visão do amor de Deus para com o homem. Preparar a pessoa para crescer espiritualmente. Por isso, quando a pessoa chega, nós já começamos a ensinar alguns princípios e lembramos do Concílio de Jerusalém, em Atos 15. E falamos, olha, aqui você vai trabalhar na sua vida nesses 4 princípios. Mas você vai vir à sinagoga ou vai assistir aos sábados para você aprender e colocar em prática. Nós não queremos que uma pessoa chegue aqui e do dia para a noite ele vire a chave, porque não vai dar certo. Ele vai ter que entender esses princípios. Ele vai ter que entender Shabat. Ele vai ter que entender alimentação. Ele vai ter que entender primícias. Ele vai ter que entender o reino dos céus. Ele vai ter que entender o milênio. Ele vai ter que entender que ele faz parte de um corpo, então ele precisa também ajudar esse corpo a sobreviver. Então a nossa visão é essa. E no verso 26 e 27, nós vamos ver que Yeshua fala do Consolador. Aqui que é um grande problema que as pessoas confundem, né? As pessoas, elas fazem uma confusão tremenda. Nós não vamos tratar desse assunto hoje, mas vamos dar uma pequena pincelada. Yeshua disse que ele precisava ir para que o Espírito da Verdade viesse. Ele não se referia ao Ruach Kodesh, ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve na Terra. Antes da formação da Terra, quando a Terra era apenas uma bola de água, lá em Bereshit, em Gênesis, e diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando você lê a Bíblia hebraica, que eles chamam de Velho Testamento erroneamente, você vai ver a manifestação do Espírito Santo em várias situações. Em várias situações ali, o Espírito Santo agindo. Então, o Espírito Santo não veio naquela época de Atos. Ele sempre esteve aqui. Mas aqui, Yeshua está falando do Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade vem dele. Procede dele. Para que possamos ter essa compreensão. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que tudo se resume em João capítulo 15, no amor. Em Coríntios 13, Paulo diz assim, ainda que eu falasse, presta atenção, a língua dos anjos, ele não falava,
Primeiro, porque nem sabemos como que é a língua dos anjos. Porque a Bíblia diz que os anjos, quando falavam com as pessoas, falavam na língua dele. Então, não sabemos. Ele não falava. Quando ele diz, ainda que eu, significa que ele não fala. Se não tiver amor, de nada adiantaria. Então, João 15, junto com 1 Coríntios 13, ele está unido. E no finalzinho de 1 Coríntios 13, ele fala, hoje nós vemos como vemos invertido, através de um espelho invertido. Porém, quando ele vier, vamos ver como ele realmente é. O que significa isso? A maioria de nós não vamos entender o plano total da salvação. Mas o importante é a caminhada. O importante é você dar o primeiro passo. E eu quero aqui, de pronto, agradecer a vida de cada um de vocês, que tem sido uma grande bênção nesse ministério tão pequeno, mas que tem um propósito tão grande de levar esse evangelho do reino a todas as partes. Que Deus retribua a cada um de vocês, retribua as orações, retribua as doações, retribua os momentos que vocês têm passado conosco. E eu espero que nessa continuidade possamos alcançar graça aos olhos de Deus. Esta é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Eu devolvo a palavra para o irmão Danilo, para que ele faça o encerramento. Vamos conversar mais, Rabino. Eu teria uma dúvida aqui para tirar. Posso mandar depois, se o Rabino preferir? Eu mando. Não, pode mandar. Pode falar? Não, pode mandar. É sobre o versículo 25, mas odiaram... Não, o 25. Mas isso aconteceu para que se cumprisse a palavra escrita na lei deles. Que ele parece ele está falando sobre os fariseus ali que o atacou, né? Que não amaram a ele e nem ao Pai. Eu gostaria de entender um pouco porque dessa interpretação aqui. ele condenava as práticas que eles faziam. Quais são as práticas que eles faziam? Colocar peso desnecessário sobre as pessoas. Então, ele discordava daquilo. Por isso que ele é odiado. Uhum. Da mesma maneira que as pessoas nos criticam porque a gente não segue os princípios do farisaísmo, que hoje toma conta de alguns movimentos messiânicos, nós seguimos o calendário bíblico. Eles querem que a gente siga o calendário dos rabinos. Nós não acreditamos naquela questão da carne e do leite, porque a Bíblia não fala isso. Então, eles acham que nós estamos errando. Então, na visão dessas pessoas, eles nos odeiam porque nós, tecnicamente, quebramos algum princípio que eles acreditam. E era o que os fariseus condenavam. Eles condenavam Yeshua porque os seus discípulos não faziam lavagem das mãos ritualística. Eles condenavam Yeshua porque os seus discípulos comiam as espigas de milho que estava no Shabat. Eles odiavam Jesus porque ele curava no Shabat. Então, é exatamente esse motivo. Porque eram contra os seus princípios, a sua visão religiosa. E hoje as pessoas nos odeiam por causa da nossa visão religiosa. As pessoas dizem, vai lá, olha aí como é que eles são, tá vendo? São totalmente contrário ao que nós ensinamos. É esse o motivo, tá? Rabino. Sim, pode perguntar. Rabino. Também não podemos confundir, porque lá em Romanos 11, acho que Romanos 11, fala da oliveira verdadeira também, né? Sim. As pessoas confundem a videira com a oliveira. São coisas diferentes. Porém... Então, Jesus é a videira, não é isso? A videira. A oliveira é Israel. É Israel, exatamente. A oliveira brava é o gentil que é enxertado na oliveira boa e aí ela passa a produzir frutos bons. Exatamente. Então, nós somos galhos da videira e enxertados na oliveira. Exatamente. Isso mesmo. Perfeito. Tem aquele hino que fez muito sucesso, né? Enxertado na oliveira e falando que essa oliveira é Jesus. Quer dizer, muito bonito, mas o louvor lindo, mas infelizmente veio. A oliveira é Israel. A oliveira exatamente. é gentil,
que é Somos enxertar nós. na oliveira. Éramos Yeshua nós. enxertar na oliveira. Yeshua é a videira, nós somos os ramos. Podemos ser um ramo seco, que tem que ser cortado e queimado, ou um ramo bom, que tem que ser podado. Maravilha. É isso aí, Cristo. Então vou fazer a oração, Rabino faz o encerramento. Mais algum Amém. irmão? Alguma questão também? Não? Então vou fazer a oração final, o Rabino faz o encerramento. Santo Pai, querido Deus, obrigado por essa reunião aqui entre irmãos, amigos, Senhor. Obrigado pela união da nossa congregação, da nossa sinagoga. Obrigado pelo entendimento da palavra, Pai, por entender um pouquinho mais do seu amor, o amor do seu Filho conosco, e para que a gente possa ser assim com nossos irmãos e com os próximos, Pai. Que a gente possa levar o amor, mas também a verdadeira palavra, Pai. Que possamos ser ramos verdadeiros, Senhor. Que possamos estar sempre, Pai, honrando a Tua palavra. Pedimos agora perdão pelos nossos pecados. Pedimos para que o Senhor possa nos abençoar, Pai, no decorrer desse restante de semana. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa cuidar de cada irmão que aqui está, dos irmãos que não puderam participar, de nossos familiares, amigos, Senhor. Abençoe que sua palavra possa chegar a mais e mais pessoas e que essas pessoas possam se transformar, Senhor. Que nossa caminhada continue, Pai, para a Tua verdade. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, nos protegendo de todo o mal, curando nossa saúde, alimentando a nossa alma e nosso espírito, Senhor. Graça te dou por essa noite, por esse estudo. Abençoe a todos aqui presentes, Pai. Em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nós continuamos na Tua presença em nome de Yeshua, Pai. Porque é através desse nome que nós podemos nos apresentar a Ti. Todos nós aqui temos projetos, planos, e nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Não permita que venhamos fazer alguma coisa que venha a ser para o mal, mas que as nossas decisões sejam para a honra e glória do Teu nome. Prepara, Senhor, esse restante de semana com bênçãos vindas do Teu trono. Tira do nosso caminho tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que é mal. Não permita que venhamos fazer negócios, que venhamos ter problemas e prejuízos. Não permita que venhamos nos colocar em perigo, mas coloca os Teus anjos para guardar cada um dos Teus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Até Amém. sexta-feira, continuando o estudo do livro de Hebreus. Shalom, shalom. Amém, amém. Shalom, shalom.